Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa sexta aula de Teologia Sistemática 4, matérias de Antropologia e Pneumatologia. Trabalhamos nas 5 aulas anteriores sobre Antropologia e hoje vamos começar a matéria de Pneumatologia, ou seja, é a nossa sexta aula do curso de Teologia Sistemática 4, mas é a primeira aula de pneumatologia, então não tenho dúvida que vai ser uma noite muito especial. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite. Amém. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Alguma dúvida, minhas irmãs, sobre a matéria de antropologia? Gostaram do tema? Acharam enriquecedor? Muito. Então, maravilha. Eu fico feliz de saber, né? Éramos para ter gastado 4 aulas, gastamos 5. Não tem problema. Agora, daqui em diante, até a 11ª aula, nós estaremos trabalhando sobre pneumatologia, né? Então, vai ser uma delícia também, não tenho dúvida, tá bom? Então, meus irmãos, vamos agora ler um texto bíblico. Hoje nós começamos essa pauta, que é a pauta de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Vocês vão gostar demais dessa matéria. A matéria de antropologia mostra o ser humano, homem e mulher, a criação, porque Deus o cria, qual é o propósito, mostra a nossa composição, mostra o homem original, mostra a queda e mostra a aliança de Deus para com o ser humano. É claro que, como eu mencionei, na aliança a gente só deu uma pincelada. A gente vai compreender bem a aliança com Cristo e com o Espírito Santo, e com as doutrinas que o Novo Testamento nos deixa a partir de Jesus, que são as doutrinas da redenção. Então, ali a gente fechou esse bloco e, como eu mencionei, hoje nós estaremos aqui trabalhando sobre quem? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E eu não tenho dúvida que vai ser assim um momento maravilhoso para todos nós. Falar de Deus é maravilhoso, falar do Pai é maravilhoso, falar de Cristo é maravilhoso, falar do Espírito Santo é maravilhoso. E o que a Bíblia nos apresenta sobre esse Deus único que se revela a nós por meio de 3 pessoas é simplesmente inenarrável. Não temos palavras para expressar. E sabemos que Deus ainda é muito mais do que a Bíblia revela. Tá bom? Tá bom? Se na revelação especial de Deus já é algo inenarrável, imagina o que é Ele, a sua essência e plenitude. Por isso que Paulo diz que nenhum olho viu, né? A gente não sabe o que Deus tem preparado para aqueles, né, que o amam, aqueles que realmente se mantêm na graça. Nenhum olho viu, ninguém compreende Ele ainda plenamente. No entanto, o que a revelação especial já mostra de Deus já é espetacular. Mas por isso que eu disse e afirmo, Deus é muito mais do que a Bíblia diz. Deus é muito mais do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é parte dele para nós, ou seja, é o suficiente para que os seus filhos, do Gênesis ao Apocalipse, conheçam sobre ele. Ou seja, é o necessário. É aquilo que nos basta. Mas percebam que também dentro da revelação de Deus temos a revelação natural, que é a criação de Deus. Só de imaginar que agora nós estamos num planeta que está fazendo ali, né, a sua rotação e a sua translação ao redor do Sol, e que há uma velocidade impressionante desse planeta ao redor do Sol, tanto na sua rotação quanto na sua translação, e que a gente continua aqui de forma tranquila e serena. Isso é maravilhoso. Né? Ou seja, o globo, né, vai fazendo as suas mudanças, vai fazendo os seus passeios, e a gente está aqui. Compreender disso é compreender um pouco sobre a revelação natural, ou seja, Deus, ele se revela por meio da natureza,
por meio do universo. Mas ele escolheu se revelar de uma forma especial, dando-nos o quê? A sua palavra. Então, não tenho dúvida que a gente vai ter dias maravilhosos aqui, tá bom? Mas mesmo quando estivermos na glória, a gente não vai ver Deus na sua totalidade. Então, Júnior, lá nós estaremos no momento como é chamado de glorificados, né? Sim, mas acho que a gente não vai ter acesso a toda a integralidade de Deus. Sim, porque somos... Pode falar. Embora 1 João 3,2 fala que assim como é, veremos, mas eu não pego esse texto isolado, não, porque nem os anjos conhecem Deus na sua plenitude. Sim, mas é que vamos agora entender melhor esse contexto. O contexto nosso aqui é o contexto dos pecadores e falhos, mesmo redimidos, limitados. Como a própria palavra diz, que lá não entrará nem a carne nem o sangue, dando a ideia do quê? De uma mente limitada, carnal, de uma mente fadada ao fracasso, né, Júnior? Então, é óbvio que a maneira em que compreenderemos Deus na eternidade vai ser eternamente maior do que a nossa mente aqui, né? Agora, é óbvio, somos ainda assim, sempre seremos criação do Criador. Exato. Eu acho que a gente não vai conhecê-lo na plenitude, porque Deus é Deus e não importa, né? Sim. Mas você vê, aí já é campos da teologia, né? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos fazer uma leitura aqui de um texto para a gente abrir, né? Essa aula de hoje. Convido meus irmãos e irmãs a abrirem a sua Bíblia em Atos 1:8. Texto muito conhecido, muito citado. Um texto muito lido por muitos servos de Deus e até conhecido por nós. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Né? Vamos ler aqui essa porção agora. Graça e paz, Tomé. Boa noite, meu irmão. Boa noite, pastor Graça e paz. Boa noite, irmãos. Boa noite, a paz. Boa noite, graça e paz. Quem achou e quiser ler, por gentileza, faça as honras. Atos 1:8, eu estarei compartilhando aqui também com vocês, na minha Bíblia digital. Atos 1:8. Pode ler? Por favor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Aleluia. Texto maravilhoso. Texto espetacular. O Senhor mesmo dizendo as suas últimas palavras aos seus discípulos e apóstolos antes de ascender aos céus, ele disse isso para nós, que receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse. Nós seríamos testemunhas, e no original aqui, testemunhas, o radical é de mártire, tá, meus irmãos? É testemunha ao ponto de se tornar um mártire, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui o Evangelho chegou, e aqui estamos nos preparando para continuar replicando essa mesma obra que um dia a igreja primitiva começou a fazer, e aqui estamos 2000 anos depois. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, e que sobre nós venha o poder do Espírito Santo, para que a gente seja que nem Pedro, para que a gente seja que nem Paulo, para que a gente seja como João, como tantos outros servos de Deus que viveram ali ao lado do Mestre, e essa igreja primitiva, que foi uma igreja realmente maravilhosa, onde recebeu a revelação do Novo Testamento, onde os apóstolos e profetas receberam de Deus essa revelação especial sobre a nova aliança, sobre as doutrinas, que o Senhor nos capacite a sermos um elo poderoso entre a nossa geração e a próxima, fazendo com que a próxima geração seja melhor do que a nossa. Porque é assim que pais cuidam dos seus filhos. Pais trabalham, estudam, evoluem, criam patrimônio, riqueza, bens,
para que o final dos pais seja o começo dos filhos. Não é assim? E o nosso sonho e desejo é o quê? Que o nosso filho comece onde a gente parou. E ele continue fazendo isso, seja um elo ainda mais forte para as próximas gerações. Que a nossa fé, que a nossa igreja local, que o cristianismo no Brasil seja esse elo, que se melhore a cada dia pelo poder do Espírito Santo, fazendo com que a gente deixe uma igreja muito mais vigorosa, muito mais forte, muito mais piedosa, muito mais crente, muito mais cheia do Espírito Santo, e que a gente prepare esse caminho, como João Batista preparou para muitas pessoas, que a gente prepare um caminho melhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E que o Senhor cresça, e que a gente diminua. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Deixa eu aqui mostrar para vocês rapidamente, olha, nós estamos aqui no nosso trabalho, né, de antropologia. Deixa eu até mostrar aqui rapidamente para vocês a nossa ementa, né, que foi apresentada no início desse módulo. Tínhamos os tópicos sobre antropologia, zeramos, e agora nós estaremos trabalhando nos tópicos que são sobre a pneumatologia. O objetivo ainda continua o mesmo, que é capacitar cada um dos alunos a entenderem as doutrinas para servirem melhor as suas igrejas locais e aprenderem, assim, uma doutrina, eu diria, ortodoxa, reformada, uma doutrina histórica das boas igrejas e das boas teologias desses homens de Deus aqui que tanto nos enriquecem, tá bom? E agora aqui, só para abrir e compartilhar com vocês rapidamente, né? Rapidamente, aqui. Deixa eu mostrar aqui, compartilhar a nossa ementa. Sementa, passamos aqui pela antropologia, chegamos aqui na pneumatologia. Joia. Então, nós estaremos estudando, só reprisando rapidamente aqui. Nós estaremos reprisando, ou melhor, estudando pneumatologia no livro-texto, que é o livro do Gruden, né, que é a nossa obra. Os irmãos podem comprar a nova edição também, como eu já mencionei. Mas nós estaremos, por enquanto, utilizando essa. É o capítulo 30, que fala sobre a obra do Espírito Santo. Bom, temos também o livro do Bancroft, que eu indiquei aqui para vocês. Ó, podem ver a natureza do Espírito Santo e os nomes do Espírito Santo. Então, vocês podem ler aqui também o Bancroft. Será uma leitura muito boa e muito enriquecedora. E também peguei mais um capítulo aqui do nosso irmão Erickson. Ó, Pessoa do Espírito Santo, também está nesse livro. Depois, voltamos para o Gruden, capítulo de número 39, que fala o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Vamos depois para o capítulo 52, que é os dons do Espírito Santo, parte 1, e os dons do Espírito Santo, parte 2, capítulo 53. Ou seja, no livro-texto do Gruden, vocês vão ver que ele utiliza temas sobre o Espírito Santo em capítulos distintos. Tá? Então, tudo bem até aí? Tá dando para compreender? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Né? Por que eu estou falando tudo isso agora com vocês, meus irmãos? Porque o que acontece? No capítulo do Gruden, vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês rapidinho, aqui, o livro-texto do Gruden. Olha só, rapidinho, para a gente esclarecer, né? E lembrando, né, meus irmãos, as nossas aulas são gravadas para que vocês possam reutilizar esse material depois. Gravamos também para os futuros alunos em EAD, né, porque faz parte do currículo essas matérias, e gravamos também para que seja bênção ao maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. Cristãos, seminaristas, professores, pastores, e como eu disse no meu último módulo, quem sabe, vidas possam se converter por meio dessas aulas. Eu não duvido.
que quando nos esbarramos com a palavra de Deus, emana a virtude do Espírito, e quando emana a virtude do Espírito Santo, almas são salvas e transformadas. E eu acredito que mesmo num seminário, né, teológico, vidas podem se converter, tá bom? É claro, muitos seminaristas e pastores também se converterão, tá, meus irmãos? Tenha dúvida disso, tá? Claro disso, mas eu estou falando aqui não crentes, tá? De repente, por meio das redes sociais, tá? Estou me dirigindo ao não crente, tá? Voltando aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui, rapidinho, olha só os capítulos do Grudem. Graças a Deus, Diego, boa noite, filhote. Graças a paz. Aqui, meus irmãos, o material do Grudem, tá? Olha só, prestem bastante atenção aqui, ó. Parte 1, doutrina da palavra de Deus. Parte 2, doutrina de Deus. Parte 3, a doutrina do homem. Aí na parte 4, estão vendo? Estão acompanhando comigo? Estão acompanhando? Na parte 4, doutrina de Cristo e do Espírito Santo. Ó, percebam, aqui, ó. Espírito Santo, capítulo 30. Ou seja, o livro do Grudem, ele dividiu dessa forma. Não tem problema. Não tem problema. Então, ele coloca na parte 4, Jesus e o Espírito Santo. Outros autores colocam, por exemplo, parte 4, Jesus Cristo. Parte 5, Espírito Santo. Eu prefiro essa divisão, mas cada autor tem a sua maneira de dividir. Então, nós estaremos vendo capítulo 30, o Espírito Santo. Hoje mesmo estaremos, inclusive, trabalhando já aqui no livro-texto e também estaremos trabalhando no resumo e nos slides. Percebam que durante esses dias nós estaremos trabalhando simultaneamente nos slides, no resumo e no livro-texto. Hoje a gente vai fazer um caminho um pouco diferente, tá bom? Hoje nós estaremos pegando o slide, depois eu pegarei o resumo e, por último, iremos no livro-texto, porque o livro-texto tem bastante informação. E, além disso, as minhas notas que eu vou registrando em cada módulo para passar para vocês, tá bom? Então, capítulo 30, como eu tinha mencionado, aí vem a parte 5, a quinta parte. Olha que interessante. Aí aqui, ó, parte 5, vem as doutrinas da aplicação da redenção. Aí vem aqui dentro da parte 5, fala sobre aqui, ó, capítulo 39, lembra que eu mencionei? Capítulo 39? O batismo e a plenitude do Espírito Santo. Olha só que legal. Então, e aí, depois a gente vai para os outros 2 capítulos, que é o capítulo de número 52 e 53, que está na outra parte. Ó. Aí vem a doutrina da igreja, que é a parte 5, ou melhor, a parte 6. E aí aqui, ó, na parte 6, doutrina da igreja, está aqui, ó. Aqui, ó, os dons do Espírito Santo, parte 1. E os dons do Espírito Santo, parte 2, tá bom? E assim fechamos. Agora, olha que interessante. Ele coloca os dons do Espírito Santo na doutrina sobre a igreja. Tem a ver ou não tem? Tem. Porque você desenvolve e descobre os seus dons aonde? No contexto da igreja. Lembra, Beatriz, que há pouco, enquanto nós nos falávamos antes do início da gravação, eu dizia que aqui, meus irmãos, no seminário, eu comparo o seminário ao Monte da Transfiguração, tá? Os momentos em que a gente se delicia com a presença de Deus, se delicia com a palavra de Deus, com a comunhão. Todos nós estamos no mesmo propósito, ou seja, elevados aqui. Nossa mente está focada. Percebam, ficamos 2h30, 2h40 estudando com algumas pausas de alguns minutos. E quando acaba, a gente para porque estamos cansados, mas nosso coração fica repleto de alegria. Eu, pelo menos, quantas vezes eu saio aqui do meu escritório, do meu ateliê, feliz e agradeço a Deus por mais uma aula, ter participado desse momento e ter sido privilegiado de ensinar a vocês. Então, percebam, é o nosso Monte da Transfiguração. Mas lembrem disso, meus irmãos. Prestem bastante atenção nessa fala. Sejam humildes. O seminário só existe por causa da igreja. Ou seja, nós estamos aqui no Monte da Transfiguração porque o que importa para nós é o vale. Lembra que quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, que os apóstolos estão abobados, né? Ou abilolados, como alguns dizem,
E aí ele desce do Monte da Transfiguração, os apóstolos estão lá desesperados, porque estão tomando uma sova feia de um demônio que estava numa criança. E Jesus diz, né? Até quando eu estarei com vocês, homens de pequena fé? Por que vocês não expulsaram esse demônio? E ali Jesus dá até uma lição extra, né? Eu gosto de dizer, né? Um gol de placa, sabe aqueles gol de trivela, de 3 dedos? Fala para eles, olha, essa casta só sai com jejuns e oração, em outras palavras. Aquele princípio que eu tinha já ensinado a vocês, que em meu nome expulsarão demônios, é verdade. Mas há um passo além, que você, como filho de Deus, como discípulo, como apóstolo, não pode parar. É como se Jesus estivesse dizendo, existem castas superiores que não basta o nome de Jesus, não que ele seja inferior, mas que agora esse nome de Jesus tem que fazer morada dentro de você, de uma forma muito mais contundente, aí onde entra as práticas da oração e do jejum. E Jesus diz que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Por quê? Porque no jejum a gente pratica aquilo que sabemos que é a renúncia da carne, ou seja, andamos na contramão dessa vida, e na oração nós buscamos o divino, a orientação e o poder do alto, e o auxílio do Espírito Santo. E ali Jesus liberta aquela criança e o nome do Senhor é glorificado. Lembram? Olha que paradoxo. Subimos no Monte da Transfiguração para servir aos vales. O que é a igreja local, meus irmãos? A igreja local é o nosso vale, onde a gente edifica as almas, consola as almas, exorta as almas, onde os irmãos se mordem, onde os irmãos se galfinham, e aí onde a gente tem que exercitar paciência, esperança, onde a gente recebe pessoas feridas, onde a gente expulsa os demônios, e aí a gente vem aqui para o nosso vale, para o nosso Monte da Transfiguração. Seminário é isso, né? Quando a gente está sendo ministrado por Deus, tá bom? Então, meus irmãos, olha só, a doutrina da igreja, voltando, tem tudo a ver com os dons do Espírito Santo. Porque a gente vai exercitar os dons do Espírito Santo onde? Na igreja. E a igreja é o quê? Como o próprio Gruden ensina, guardiãs do reino. Agora, olha que interessante. Ele coloca doutrinas do Espírito Santo, dons do Espírito Santo aqui na doutrina da igreja, e também coloca aqui, ó, batismo e plenitude do Espírito Santo, dentro do capítulo que é aqui também, olha só que interessante, que são as doutrinas da aplicação da redenção. Coisa linda, né? Está entendendo? Então, meus irmãos, não tem certo e errado, são estruturas do livro, e é assim que a gente vai prosseguir, tá bom? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Podem ver que na literatura do Hobbes, o Hobbes, ele coloca separado, né? Ele coloca Jesus Cristo, o Espírito Santo. Quando nós pegamos também o esboço de teologia sistemática do Langston, a mesma coisa. Ele vai colocar dessa forma. A maioria dos autores de teologia vão separar, outros não. Então, não há o certo e errado, tá bom? Vai ter aquilo que o irmão prefere ou não prefere. Tá joia, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Eu quero apenas agora dizer uma única coisa aqui com vocês, aproveitando aqui. Deixa eu dar uma instrução aos meus irmãos aqui presentes, e essa instrução também é uma instrução que servirá aos nossos alunos em EAD, que estiverem assistindo este módulo. Olha só que interessante, irmãos. No material que vocês têm, que nós estamos seguindo, e no nosso curso, e na maioria das literaturas, há uma ordem crescente das literaturas. Você estuda sobre a palavra de Deus, e depois você estuda sobre a pessoa de Deus, como foi mostrado há pouco com vocês aqui na obra do próprio Gruden. Olha só que interessante. Então, você que começou o curso e está sendo agora a sua primeira aula de teologia sistemática aqui, tanto em antropologia como em pneumatologia. Guarda isso que eu estou dizendo. Os alunos presentes aqui, é óbvio que serão ministrados por Deus nesse tema de pneumatologia. Mas os alunos em EAD, como o curso em EAD também dá margem para a pessoa assistir e fazer o curso com mais liberdade, eu gostaria de sugerir pelo menos 3 coisas. Quais são as coisas? Se o irmão presente aqui na aula não tem
um conhecimento muito grande sobre a doutrina de Cristo e as doutrinas da aplicação da redenção, eu sugiro que você assista a nossas gravações de Teologia Sistemática 3. Porque em Teologia Sistemática 3, vocês estarão sendo ministrados sobre Jesus Cristo e as aplicações das doutrinas da redenção. Então, vou tentar ser mais claro aqui com vocês. Por exemplo, eu sei que, vou dar um exemplo aqui do irmão Tomé. O irmão Tomé já está conosco há um bom tempo, ele já é convertido há muito tempo, e eu conheço ele até como obreiro da igreja local. Pelo menos eu noto que o Tomé não tem dúvida sobre Jesus Cristo. E não tem dúvida sobre as aplicações das doutrinas da redenção. Ele pode saber pouca coisa sobre isso, mas dúvida ele não tem. Mas vamos imaginar que um aluno seminarista nosso aqui seja um aluno que tem poucos anos de igreja e que não se aprofundou ainda no tema. Então, o que eu iria sugerir aos irmãos? Não tem nenhum problema vocês fazerem agora a pneumatologia, porque vocês estarão aprendendo sobre o Espírito Santo. Nenhum problema. No entanto, para aqueles irmãos que têm pouco conhecimento sobre as doutrinas de Cristo e as doutrinas de soteriologia, porque seria as doutrinas da aplicação da redenção, eu peço que vocês literalmente possam estar assistindo, ou melhor, possam estar vendo, né, Teologia Sistemática 3, tá bom? Nos nossos grupos. Por quê, meus irmãos? Porque, com certeza, você vai compreender melhor sobre o Espírito Santo. E, no caso, né, quem já domina sobre o assunto, não tem nenhum problema. Eu não estou dizendo quem domina, conhece tudo sobre o assunto. Eu fui claro aqui ou eu confundi vocês, meus irmãos? Deu para entender? Ou não? Foi claro. Deu? Então, né, só recapitulando, né, quem já está no curso conosco, você vai ser ministrado. Mas se você quiser saber mais sobre o Espírito Santo, vai ficar muito mais claro se você ver os vídeos de Cristologia, tá bom? Mesmo que sendo rápido, né, e aos alunos em EAD, que não tiverem noções sobre a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o propósito pelo qual Jesus Cristo nasceu, e etc. e tal, e as doutrinas de soteriologia, eu peço que a pessoa dê uma pausa agora, veja aquele módulo. Por quê? Porque assim, com certeza, as doutrinas do Espírito Santo vão fazer todo sentido. Não que vocês não possam seguir daqui em diante, tá bom? Então, era só uma sugestão para que a gente pudesse caminhar, tá? É óbvio, meus irmãos, olha, eu estou há mais de 30 anos na graça. Se vocês me perguntarem se eu conheço tudo sobre o Espírito Santo, é claro que não. É óbvio que não. Se eu conheço tudo sobre Jesus, é óbvio que não. Sobre as doutrinas da salvação, é óbvio que não. Deixa eu até fazer uma citação aqui sobre Spurgeon, né? Certa ocasião, Spurgeon disse que o pastor mais consagrado que existe, se ele continuar pregando e ensinando sobre Jesus Cristo, durante toda a sua vida, mesmo que ele tenha uma vida longeva e um ministério frutífero e realizado, Spurgeon, ele deu uma instrução, mais ou menos com essas palavras, que esse pastor, ele conseguiria olhar apenas um pedaço do manto de Jesus. Ou seja, se ele exercitou o ministério durante 30, 40 anos, e ele falou muito sobre Jesus, ele conseguiria enxergar Jesus assim de lado, perfil, e notar nas roupas de Jesus algumas cortes, e nos vestidos de Jesus ali alguns pendentes. E aí, ou seja, para nós que fomos ministrados por esse pastor, falaríamos que esse pastor aprendeu tudo sobre Jesus, mas somente esse pastor saberia que ele só pegou um pedaço de Jesus. Por quê? Porque Spurgeon diz, quando nós tratamos daquilo que é eterno, mesmo que tivéssemos uma vida sem fim, ainda teríamos muito a falar, a aprender e a ensinar. Entendeu? Então, perceba, eu estou há mais de 30 anos, né?
no caminho do Senhor e estudando teologia, e eu não aprendi tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem nenhum problema os irmãos fazerem pneumatologia, como foi fazer antropologia. Seu coração só vai ser ministrado nessa doutrina. Mas para que fique muito mais claro todo o ensino da teologia, aí aprender sobre Cristo e sobre as doutrinas da salvação se torna muito mais claro. Por que eu estou fazendo esse comentário aqui, irmãos? Só explicar uma última coisa. Porque muitos pastores... Então, vamos lá. Ficou claro aqui as minhas palavras? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não tenho vergonha de perguntar, tá, meus irmãos? Então, deixa eu só fazer mais uma colocação. Por que muitos pastores, e principalmente escritores de teologia sistemática, não criam um capítulo exclusivo sobre o Espírito Santo? Porque na cabeça de muitos escritores antigos, quando se tratava das doutrinas da salvação e aplicação das doutrinas da redenção, não tem como, por exemplo, ser aplicada, ou ser vivida, ou ser crida, sem o auxílio do Espírito Santo. Quer ver um exemplo? Olha só que interessante aqui. Vou compartilhar com vocês novamente o slide do Gruden. Olha só que interessante. Quer ver um exemplo? Olha só. Quando nós falamos, vamos pegar aqui novamente a parte 4, ó. A parte 5, quinta parte, aplica a doutrina da aplicação da redenção. Olha só. Quando falamos sobre a graça de Deus, como que a gente vai aprender sobre a graça de Deus, ou seja, a graça comum e a graça especial? A gente só aprende sobre a graça pelo auxílio do Espírito Santo. Por exemplo, como que a gente vai aprender sobre a eleição e a reprovação? A gente só aprende sobre a eleição de Deus com o Espírito Santo nos ensinando. Outro assunto, chamado do Evangelho e a chamada eficaz. Quem nos ensina sobre o chamado do Evangelho? Quem é que nos convence? É o Espírito Santo. Sobre regeneração, quem é que faz a obra de regeneração em nós, meus irmãos? É o Espírito Santo. Quem é que nos converte? Aqui, ó, conversão, fé e arrependimento. Quem é que nos faz nascer de novo? Somos nós mesmos? Então, muitos autores, quando eles não criam um capítulo sobre o Espírito Santo, não significa que eles não estão valorizando a obra do Espírito Santo. E significa que eles estão dizendo, olha, o Espírito Santo trabalha juntamente com Jesus, gerando em nós as obras de redenção. Por exemplo, irmãos, a santificação. Será que nós nos santificamos porque do dia para a noite acordamos e falamos assim, precisamos santificar? É isso que acontece conosco? Não. É o Espírito Santo quem nos impele, quem nos desperta, quem nos desafia. E se a gente consegue ter êxito na santidade, é com o auxílio dele. Estão entendendo? Então, nas doutrinas da aplicação da redenção, o Espírito Santo está trabalhando de uma forma contundente. Está entendendo? Ficou claro para os irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Compreenderam mesmo, meus irmãos? Né? Se ficarem com dúvida, estamos aqui na nossa aula assíncrona e eu quero que vocês sejam esclarecidos, tá? Tá bom? Então, talvez você fique com medo e diga, pastor, mas então eu não conheço muito sobre Cristo e sobre as doutrinas da aplicação da redenção, então fazer pneumatologia vai ser ruim? Não, não vai. Foi ruim antropologia? Não. Então, as doutrinas, elas sempre vão nos acrescentar, sem jamais nos completar. Mas para que a gente entenda as obras da redenção, olha só, é por isso que eu mencionei que conhecer sobre Cristo e sobre as doutrinas são importantes, porque aí o Espírito Santo vai fazer um trabalho muito grande na nossa vida. Tá bom? Beleza? E aos alunos em AD, que tem mais tempo, eu sugiro verem, né, o módulo de Teologia Sistemática 3, tá bom? Então, beleza, meus irmãos. Então, vamos lá para o nosso slide, tá bom? Então, vamos lá para o nosso slide, vamos trabalhar aqui e vamos mergulhar nos assuntos que hoje o Senhor preparou para nós, tá?
Deixa eu só fazer uma citação aqui de um pastor que foi muito curioso, essa citação. O povo de Deus, de uma forma geral, não tem problemas sobre o Pai, Deus Pai. De uma forma geral, o povo de Deus caminha em harmonia quando fala-se sobre Deus Pai. O povo de Deus também caminha com uma certa harmonia quando se fala sobre o Deus Filho. Pode ver que na história da igreja, Deus Filho criou bastante divisão. Não porque ele quis, é óbvio. Não porque ele quis. Né? Mas na história da igreja, Deus Filho trouxe bastante confusão para bastante, eu diria, irmãos, né? No caso, que foram bem desavisados. Né? E aí onde surgem as teologias sistemáticas esclarecendo, tá bom? Agora, meus irmãos, se há alguma coisa que nos divide, infelizmente, é a terceira pessoa da Trindade. Não porque, de fato, é do desejo de Deus de nos dividir, entendam bem, mas é bem curioso que esse assunto, infelizmente, faz com que muitos irmãos não compreendam direito esse assunto. Eu não sei se vocês já notaram, mas esse assunto é um assunto que divide muitas pessoas. Já notaram ou não? A doutrina do Espírito Santo. Querem fazer algum comentário sobre isso? Tem alguma... Eu gostaria. Pode falar. Pelo que estava, né, num dos vídeos que o pastor colocou lá no grupo do pastor Nicodemos, realmente começa a ter muita discussão na sala, porque tem a parte bíblica que a gente sabe, mas também tem a parte muito da vivência de cada um. Então aí começa essa discussão. Fora as coisas que também não está muito clara na Bíblia. Então, tem coisas que a gente não pode julgar se a pessoa entendeu certo ou não, né? Sim, exatamente. A vivência dela não foi verdadeira, pelo que está falando. Exatamente, Beatriz. E muitas pessoas, em virtude disso, fazem uma salada, uma confusão, e podem ver a quantidade de igrejas que se dividem por causa disso, né, Beatriz? Uma quantidade enorme de igrejas se divide. Eu te pergunto, era para ser assim? Não. Mas é uma realidade isso ou não é? É uma realidade. Então, fica aqui, né, já uma fala minha para vocês nesse sentido. Tomem muito cuidado, tá, meus irmãos? Eu me lembro de um irmão que ele foi fazer seminário numa igreja, num seminário teológico de linha tradicional. E ali, enquanto ele fazia o seminário, infelizmente, ele teve algumas experiências bem complicadas. Por quê? Porque os irmãos tradicionais tratavam dos irmãos avivados e pentecostais com muito desdém. E eu lembro que ele criou uma certa celeuma no seminário, porque ele era avivado, né? Agora, o oposto é verdadeiro também ou não? Nós que somos de uma origem avivada e pentecostal, tratamos os nossos irmãos históricos com desdém ou não? Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar de uma igreja histórica, eu fiquei impressionado, porque os irmãos falavam, não, eles estudam muito. Eu falava, poxa, que legal, eu gostava de estudar a Bíblia. Mas logo na sequência o irmão falou assim para mim, só tem cuidado porque eles negam o Espírito Santo. Eu falei assim, nega o Espírito Santo? E aí o irmão endossou logo na sequência, falando, alguns até blasfemam contra o Espírito Santo porque não aceitam os dons. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, então eu tenho que tomar cuidado com esse grupo, porque esse grupo é perigoso. Por quê? Porque era a maneira em que que esse irmão pentecostal me passou sobre os nossos irmãos históricos. E ali eu já com essa informação, sem conhecer os irmãos históricos, eu já ficava vendo qualquer tradicional como alguém que negava o Espírito Santo, negava o poder de Deus, negava os dons.
E quando eu comecei a conhecer, eu falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível. Os irmãos não negam o Espírito Santo. Começa que eles acreditam no Espírito Santo. Aí eu fui examinar melhor, eu falei, não, eles não acreditam na operosidade dos dons como os pentecostais. Mas aí até eu, que nasci no contexto pentecostal e avivado, falei, mas nem eu acredito em tudo que acontece no movimento pentecostal. Porque, irmãos, uma coisa que Deus conservou no meu coração desde cedo foi, está escrito na palavra. Irmãos, eu era um católico, leitor da Bíblia, entendeu? Então eu dava um trabalhão lá para a minha paróquia, eu dava um trabalhão para o seminarista, eu perguntava o seminarista, eu me lembro como hoje, né? Depois da missa nós tínhamos aula com jovens e adolescentes, eu era um garoto, e eu perguntava para o Francisco, que era um seminarista, se preparava para o padre, ele fazia assim, ai, você pergunta demais. E eu falava para ele, se vira, você quer ser padre, então me explica tudo. Ele era um amor de pessoa, irmãos. Né? Eu deixava ele assim, né? Isso com meus 12 aninhos, irmãos, 11 anos de idade. Então, eu era uma pessoa apaixonada pela Bíblia. Então, mesmo numa igreja, por exemplo, eu me lembro como hoje, eu tinha acabado de vir de uma vigília pentecostal durante a semana. Eu lembro que algumas vezes da minha vida, enquanto eu morava sozinho, eu falava, não, eu estou precisando orar. Eu ia para as vigílias à noite, no meio da semana. Voltava para casa, tomava um banho e ia trabalhar. E eu lembro que uma vez um irmão falou assim, não, Jezabel, porque ela usava batom, porque ela usava brinco, porque ela se maquiava, ela era uma demônia por causa disso. E aí a igreja deu glória a Deus e aleluias, né? E eu falei assim, pera lá, mas deixa eu ver aqui. Não, aqui não está dizendo que foi o batom, que foi o brinco. Aqui está dizendo que ela era demônia porque ela era ruim. Porque ela era uma diaba. Não era a maquiagem que levava ela a ser uma diaba. O coração dela era uma diaba. Tem homem que não usa batom, que não usa brinco e que é um diabo. Então, você vê, eu sempre fui assim, meus irmãos, até em qualquer lugar. Tem que estar na palavra. Então, quando eu conheci os irmãos históricos, eu falei, não, eles são crentes demais. Eles não creem na manifestação dos dons que nem a gente. E ali eu comecei a conviver. E falei, nada, besteirada que estão falando. Ou seja, há uma rotulação com os irmãos pentecostais e avivados, mas há uma rotulação nossa também para com eles. Então, que Deus nos livre de tudo isso, tá bom, meus irmãos? Somos todo o povo de Deus. Estamos aprendendo. Para nós aqui, que nascemos, né? Eu fui treinado no seminário avivado, Batista Nacional, professor, a Igreja Batista Nacional, eu nasci como pastor nessa igreja. Hoje somos uma Igreja Batista Nacional independente, mas presta bastante atenção nisso, meus irmãos. Que cozinha que a gente estuda? Na cozinha tradicional. A gente só está aqui na cozinha, então a gente tem que respeitar os nossos irmãos históricos, tá bom? Né? Beleza? Porque muitas vezes não é porque a gente teve uma experiência a mais, né? Tá bom? E olha só que interessante, irmãos, aqui, ó. Então, onde eu estava... olha só. Vamos aqui para o slide agora. Vamos para o slide do capítulo 30, tá? Percebam que agora no slide do capítulo 30, olha só o que temos aqui. Vamos lá. A obra do Espírito Santo. Leia para nós também, por gentileza. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, em especial na igreja. Wayne Gruden. Aleluia, coisa linda. Então, aqui é uma síntese de uma fala do Gruden, né? Sobre a obra do Espírito Santo. Manifestar a presença ativa de Deus no mundo, em especial na igreja. Meus irmãos, antes de iniciarmos a aula, eu conversava com a Beatriz. Assim como eu falei há pouco, que o seminário é o Monte da Transfiguração, mas o seminário ele só existe por causa da igreja e nunca o contrário. Por isso, seja humilde, tá bom? Seja humilde, não é porque você está aprendendo um pouco mais, que agora a gente tem que achar que a igreja tem que ser do nível do seminário, porque nunca será. Nunca será.
E nem todas as ovelhas da igreja farão seminário, tá bom? Por quê? Porque Deus separa alguns para obreiros, para mestres, para professores, pastores, evangelistas, profetas, doutores, e outros para outras coisas. E é por isso que na igreja a gente encontra todo tipo de pessoas. E se você foi atraído ao seminário, é porque Deus quer te usar na igreja de uma forma especial. E não só na igreja, tá bom? Mas quem sabe na vida. Porque talvez você veio para o seminário para se preparar para ser um grande administrador público, para ser um grande empresário do reino, para ser um grande jurista de Deus. E como eu dizia, não se envaideça, porque os seus sentidos foram aflorados, foram ampliados, achando que você é a última bolacha do pacote, tá bom? É a última cocada das crianças. Se você foi agraciado por Deus, é porque Ele tem um propósito. Então, com humildade e reverência, agradeça ao Espírito Santo por essa oportunidade. Por quê? Porque é normal que quando começamos a ser usados por Deus, nós notamos os sinais do Senhor, nós notamos essa presença ativa de Deus no mundo por nosso intermédio, ou seja, por meio da igreja. E lembra o que eu disse na Transfiguração? Na Transfiguração, a gente contempla a glória, mas o nosso trabalho, onde a gente arregaça as mangas, está lá no vale. Não é na Transfiguração. A Transfiguração ela é útil, desde que existam vales para a gente servir. Porque muitos ficam aqui no monte da transfiguração da teologia e não desce para os vales, para edificar a igreja, para consolar os quebrantados, para expulsar os demônios, para resolver os conflitos. E é assim que a gente tem que se preparar aqui para servir lá. E quando a gente estar exausto lá, a gente vem para cá, para a transfiguração. Para quê? Para a gente contemplar o divino, para se encher de Deus, para servir melhor. Tá bom? Então, meus irmãos, Deus escolheu usar pessoas. E podem ver que toda obra de Deus se faz por meio de pessoas. Pessoas usadas. Estamos aprendendo com livros clássicos, com autores abençoados, com ministros de Deus especiais. Mas podem ver que raramente alguém terá uma ministração direta de Deus, ou do Espírito Santo, ou de um anjo. Quase tudo que se dá na nossa vida se dá por meio de alguém, ou seja, por meio de uma pessoa. Podem ver que Deus escolheu ser manifesto em nós e por meio de nós e para nós por meio de alguém. Não foi isso? Ou seja, o Espírito Santo usa pessoas. E podemos ver o quanto ele usou na história do cristianismo, da igreja que nasce ali, né, logo com os apóstolos, tá bom? Então, é manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Lembrando que a igreja, ela é o corpo de Jesus na terra. Continuando aqui, pode ler para nós, Tomé, a obra do Espírito Santo, por gentileza. A obra do Espírito Santo. O Espírito Santo dá poder. Lê as referências todas? Pode ler, Tomé, vale a pena. O Espírito Santo dá poder. Salmo 104:30, Jó 34, do 14 e 15, Jó 3, 6 e 7, 2 Coríntios 3, versículo 6, Atos 10, do 44 a 47, e Mateus 1, versículo 18 e 20. Olha só, então percebam que a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo dá poder. Lemos um texto na abertura, que recebereis poder. E no grego, poder, ali, no texto em grego, está como dinamai, da onde se deriva a palavra dinamite. O Espírito Santo, ele nos dá esse poder, um poder de um dinamite, que explode, que ninguém pode contê-lo. Aonde ele chega, ele realmente arrebenta tudo. Por quê? Porque ele é esse poder, é o próprio Deus em nós. Então, primeira obra do Espírito Santo dá poder. Pode ler, Tomé, o segundo. O Espírito Santo purifica. João 16, do 8 ao 11, Atos 7, 51, 1 Coríntios 6, 11, Tito 3,
versículo 5, Mateus 3, 11. Qual que é esse? Lucas. É Lucas, né? Lucas 3, 16 e Gálatas 5, 22 e 23. Opa, então não é um poder pelo poder. É um poder que nos leva a uma vida de purificação, remetendo à ideia da santidade. Nós não queremos o poder do mundo. E aqui eu poderia parafrasear as palavras bíblicas. O nosso fogo não é fogo estranho, tem que ser fogo santo, porque quem leva fogo estranho no altar de Deus vai ser destruído pelo próprio Deus, porque o altar de Deus, quem acende é o Senhor. Nós só mantemos a chama acesa. Nós não podemos colocar fogo estranho no altar de Deus. E aqui perceba, irmãos, quanto fogo estranho tem entrado na igreja. Quanta purificação ímpia tem entrado na igreja, que é aquela performática, que é aquela do marketing, que é aquele fogo humano das emoções. Não, isso não serve para nós. Na igreja, a gente pode usar de tecnologia, podemos usar de ferramentas, desde que não negue a Bíblia, sim. Toda a vida humana e todas as faculdades humanas podem ser úteis na igreja, pode até ser útil. Estamos aqui usando a tecnologia agora, mas nada disso gerará em nós algo espiritual se dependermos da força humana. Precisamos do quê? Do auxílio do Espírito Santo. Porque quando ele purifica algo, ele realmente autentica com esse fogo santo. Tá bom, meus irmãos? Então, segundo lugar. Terceiro lugar, Tomé, a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo revela. Números 24, 2, Ezequiel 11, 5, Zacarias 7, 12, Mateus 22, 43, Atos 1, 16, 1 Pedro 1, 21 e João 16, 13. Joia, ou seja, é ele quem nos revela, e foi ele quem revelou a Bíblia, e é ele quem esclarece-nos, hoje iluminando nosso coração na palavra de Deus, esclarecendo como aplicar a palavra, que tem uma única interpretação. Tá bom, meus irmãos? Ele é o grande mestre. Eu estou aqui conduzindo vocês a ele e ao Senhor, e a palavra. Quem vai fazer a obra na vida de vocês é o Senhor. A gente é só um instrumento, ele usa os seus instrumentos, mas, na realidade, quem nos revela é ele. E por último, e penúltimo, o Espírito Santo unifica. Joel, né? Isso. Joel 2, 28 e 32, Atos 2, 44 a 47, 2 Coríntios 13, 13, Filipenses 2, 1 e 2, Efésios 2, 18, 1 Coríntios 2, 12, 11, Gálatas 5, 18 e Colossenses 3, 14. Há pouco eu fiz uma menção dos meus primeiros dias de conversão, em que os meus irmãos pentecostais e avivados diziam que os tradicionais, eles blasfemavam contra o Espírito Santo. Percebam? Era uma palavra que não estava unificando. Como eu sou grato aos meus irmãos tradicionais, como eu sou grato aos meus irmãos históricos, como eu sou grato aos meus irmãos reformados, porque eles realmente aprenderam muito com Deus. E percebam, os meus irmãos também históricos, reformados e etc. e tal, que são mais maduros, eles sabem caminhar em harmonia com os nossos irmãos pentecostais. Por quê? Porque somos um povo. Somos um povo de várias tribos que estamos aqui servindo quem? O Mestre. O Espírito Santo sempre nos unificará. É claro, meus irmãos, que a gente nunca vai pensar igual. Há uma frase que Lutero, ou melhor, que Wesley gostava de repetir, que não era apenas de Wesley, mas dizem que também Lutero dizia e outros grandes líderes do passado falavam, que é o seguinte: no essencial, unidade. No essencial, unidade. Quando se trata da palavra de Deus, unidade. No não essencial, respeito. Ou seja,
nas coisas que nos divergem, questões denominacionais, de tradições, de costumes, respeito. Os irmãos pentecostais têm um hábito, os irmãos tradicionais têm outro, respeito. E a terceira frase é: e nas demais coisas, amor. Quando a gente conserva isso, meus irmãos, Deus nos desarma das nossas razões e a gente passa a ter uma unidade de uma forma muito mais clara e ampla. Ou seja, no essencial, unidade. Ou no não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. É de uma seita, é de uma outra religião. Vamos amar. Vamos amar. É de uma ideologia, é um ateu, é um perseguidor de igreja. Vamos amar. Por quê? Porque é assim que Deus nos chamou, né? Frase linda essa, né? Tá bom? E agora a última obra do Espírito Santo. Pode ler, Tomé? O Espírito Santo dá evidência da presença e bênção de Deus. João 3,34, Juízes 13:25, 1 Samuel 16:14, Isaías 63:10, Atos 7:51, 1 Tessalonicenses 5:19, 1 Coríntios 6:19 e 20, Atos 5:3 e Hebreus 10:29. Obrigado, viu, Tomé? Eu pedi para você ler as referências, Tomé, porque muitas das plataformas de podcast que chegam aos nossos materiais chegam só o áudio, sabe? E eu creio que esse ponto aqui pode ser útil para muitas vidas, tá bom? Ou seja, esse último ponto, né? A obra do Espírito Santo dá evidências da presença e bênçãos de Deus. E isso aqui vai ser muito legal quando a gente for trabalhar no livro-texto e no resumo, porque, irmãos, dá para a gente notar qual é o caminho do Espírito Santo e qual não é o caminho do Espírito Santo. A presença de Deus e as bênçãos de Deus vão sinalizando. E isso é uma obra dele entre nós. Tá bom, meus irmãos? E aí, olha o slide do nosso irmão Gruden. Acaba o slide do nosso irmão Gruden. Aí, talvez você diga assim, pastor, mas já acabou, acabou. Tá tradicional demais, né, esse irmão Gruden, né? Só tinha isso. Não, tem mais um pouquinho de slide, tá bom, meus irmãos? O livro é bom, tá? Vamos botar um pouco de fogo aqui nesse tradicional, né? Sem ser fogo estranho, tá, meus irmãos? Cuidado, hein? Tá bom? Irmãos, deixa eu explicar novamente o que eu tinha dito há pouco, eu acho que fui meio confuso, ó. Rapidinho. Ó, sugiro aos irmãos aqui do nosso módulo síncrono e do assíncrono, né, que seria o EAD, as seguintes sugestões. Você que pertence aqui ao nosso módulo síncrono, quem tiver tempo, veja as aulas de Teologia Sistemática 3, que é Cristologia e Soteriologia. Se você tiver tempo de assistir, vai lá e assiste. Nem que for rapidamente, para você se situar nas doutrinas. Por quê? Porque dessa forma, como eu tinha dito para vocês assimilarão melhor a doutrina pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Como todas as nossas aulas estão disponíveis e liberadas até o momento na internet, então vocês podem usufruir disso. A segunda coisa é, para aqueles que têm um conhecimento bíblico um pouco mais limitado sobre isso, aí sim, principalmente aos nossos irmãos em EAD, aí eu dou a sugestão de você parar agora e ir assistir o vídeo de Teologia Sistemática 3, porque aí você vai aprender sobre Cristo, vai aprender sobre as aplicações da doutrina da redenção, e aí você vai aprender do Espírito Santo, ou seja, vai criar aquele contexto maravilhoso. Tá bom? Era isso que eu tinha deixado para falar para todos vocês. Agora, quem já conhece um pouco sobre Cristo e sobre as doutrinas da redenção, maravilha, vamos avante. Não precisa assistir às aulas, não. Ah, pastor, eu não vou perder muita informação? Como eu disse, meus irmãos, você não vai perder, tá bom? Deixa só para eu fechar esse módulo aqui, ó.
Lembra que muitas vezes, quando a gente está sendo evangelizado, alguém chega para nós e fala assim, leia o livro de João, por exemplo, não foi assim? Não sei se foi assim com a vida dos irmãos, né? Aí eu te digo, bora, mas se é para ler, vamos começar do Gênesis, né? Mas quantas são as pessoas que se convertem lendo Apocalipse? E aí? E aí que se converteu, meus irmãos, glória a Deus, entendeu? Aí, outro se converteu lendo Romanos, não conhecia nada do Velho Testamento. Outro se converteu lendo Isaías, lendo Gênesis. Ou seja, é o que eu disse, tudo de Deus nos acrescenta sem jamais nos completar. Não tem problema. Teologia sistemática, é óbvio que tem essa ordem, mas você não vai perder nada, tá bom? Beleza? Então fica essa sugestão para vocês. Vamos fechar aqui o bloco? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? A gente vai agora para o resumo, no segundo bloco, no resumo do livro-texto, tratando sobre esse assunto. Antes de ir para o resumo, a gente só vai passar rapidamente pelos slides da parte do Espírito Santo, e aí a gente vai mergulhar no resumo, tá bom? Fechado? Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Pastor Rai, depois, se você puder, eu queria que você explicasse um pouco do versículo de abertura, que fala que nós somos testemunhas de Cristo, sobre como isso acontece, porque é meio estranho a gente ser testemunha de uma coisa que a gente não estava lá, não é? Então, mas aí que tá. Olha só como vou até explicar agora, filha. Como aquilo que eu mencionei na quarta aula, né? Na quinta aula, aliás, com vocês, que a nossa fé em Cristo e na obra de Cristo ela é tão grande e é algo tão misterioso, mas é algo espiritual que está além do tempo e do espaço, porque quando nós cremos em Jesus agora, até o momento de entregar a alma a Cristo, um minuto antes, ainda a sentença do fardo pesado e da culpa estava sobre nós. Mas daquele minuto em diante que a gente fala, Jesus, me perdoa dos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador e que eu preciso de um Salvador e de um Senhor, e reconheço que o Senhor morreu para me perdoar. E eu te aceito e entrego a minha alma a ti. Nesse momento em que a gente faz essa oração, pode ver que quem faz uma oração como essa de todo o coração, o fardo pesado cai, não é assim? Vem o gozo da salvação sobre nós. Se sentimos perdoados, nos sentimos lavados. E eu te digo, nós estávamos quando o sangue de Jesus verteu na cruz e quando ele deixou de falar? Ele fez o seu último suspiro? Não. Mas aquele milagre hoje atua sobre nós agora? Sim. Por quê? Porque é a fé. É o mundo espiritual que está conectado no céu, que a gente não compreende como esse mundo, ele é uma teia, né? Que se conecta ao passado, se conecta ao presente, ao futuro, mas há um poder de Deus em nós, nos perdoando. Nós nascemos de novo, não é assim? Nós não... E agora, por que eu estou falando isso? Perceba que quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, no dia de Pentecostes, porque Jesus estava falando ali no 40º dia, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Serão, futuro. Serão minhas testemunhas. E como eu disse, radical ali vem de martírio. Martírio. Testemunhas ao ponto de morrer. Porque o que era ser uma testemunha? Era ao ponto de, se precisar for, se tornar um mártir. É isso que eu digo para você, nós não estávamos lá. Mas o Espírito Santo foi derramado lá. E no momento em que nós cremos em Jesus, nós sabemos que só cremos de todo o coração nele, só entendemos e só entregamos a nossa vida a Jesus pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, aquele Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes, no momento em que cremos, ele é derramado sobre nós agora. Ou seja, a história vai se repetindo. Assim como eles, só um minuto, Júnior, assim como eles se tornaram testemunhas ao longo dos séculos, muitos irmãos se tornaram testemunhas. Não é a testemunha auricular, aquela que vê, ouve, toca, porque eles foram. Nós somos testemunhas espirituais. Ou seja, o que Jesus disse, bem-aventurados são vocês que não me viram, mas crerão em mim.
o Senhor deixou uma promessa para nós, dizendo que aqueles que um dia crescem nele, sem nunca tê-lo visto, seriam pessoas que estão exercitando uma fé ainda maior, porque a igreja primitiva e os apóstolos e discípulos viram Cristo ressurreto. Nós não, mas nós cremos. Ou seja, somos também testemunhas pela historicidade dele e validando o povo dele. Então, nós aplicamos hoje no nosso presente as mesmas obras que eles fizeram no passado. Que Deus nos dê graça para chegar a esse ponto de, se preciso for, sofrer por Cristo, que a gente possa resistir, como foram os santos homens de Deus e as santas mulheres, né? Ou seja, mas a gente não deixa de ser testemunha hoje, não é assim? Quando nós falamos de Cristo a alguém, estamos testemunhando aquilo que ele fez em nós. Estamos testemunhando a obra dele em nós. Mas e aqueles que morrem por causa de uma perseguição ou por causa né, até mesmo pelo consentimento de Deus, como foram muitos na história da igreja? Eles estão se tornando testemunhas ao ponto do martírio. E podem ver que também eles não estavam com Cristo, em loco, mas estão com o Espírito Santo, de outra forma, estão com o Espírito Santo dentro deles, ou o próprio Deus dentro deles, né, vivendo essas verdades. Entendeu, filho? Então, nós somos testemunhas também, como eles. Diga, Júnior. Não, o conceito literal, não somos testemunha, no conceito literal da palavra, né? Mas o conceito histórico, como você bem abordou, e o ser testemunha indireto daquilo que passaram. Por exemplo, se você vê um crime hoje, uma testemunha hoje, não presenciou, mas existe a testemunha porque ouviu falar e foi transmitida para ela. Então, conceitualmente, através dos tempos, historicamente, como você bem falou, nós temos esse liame, esse vínculo histórico e somos testemunha indireta, que não estava lá, mas recebemos essas informações. Obrigado. Olha, o Júnior nos acrescentou ainda mais como advogado, né, Beatriz? Tem a testemunha presencial e tem a testemunha, né, Júnior, como que você falou? Que ouviu Por falar, falar, né? Ouviu falar. O juiz aceita. Entendeu, Beatriz? Pode ver, né? Nós estamos nessa historicidade, né? Do povo de Deus. E acreditamos. E que sejamos um elo forte. Para uma igreja mais forte do que a nossa no futuro. Né? Fala, Júnior. Testemunha de Jeová. Nós somos testemunha de Cristo, né? Ai. É isso aí. Não entendi. Travou, Júnior. Travou, Júnior. Sim, travou de novo. Fala de novo. Quando o testemunha já vem abordar, eu falo, vocês não estavam lá como testemunha de Jeová. Ah, tá, beleza. Ele vai falar que já vou falar. Ai. Então tá bom, meus irmãos, intervalo, tá bom? Voltamos em instantes. Esclareceu, Beatriz? Isso aí, filha. Glória a Deus, né, que somos testemunhas, né? Glória a Deus. Verdade. Amém. Pela misericórdia. Então tá bom, meus irmãos. Pela misericórdia. Bom, vamos para o nosso intervalo e já voltamos para o nosso Monte da Transfiguração. Para se preparar para o vale, hein? É lá na igreja, meus irmãos. Lá e fora da igreja, na família. É assim. Tá pensando o quê? Que vai ser mole? Viu? Pedro não queria sair de lá mais, né? Pedro. E a gente quer sair daqui, né, Júnior? Tem que sair, né, Júnior? Não tem jeito. Tem que sair, né? Então tá bom, Júnior. Vou lá pegar meu chazinho. Já volto. Em instantes. Até já.